Fala aí, curioso! Pedro aqui, diretamente da Cave, meu escritório de trabalho, e hoje eu vou trazer uma notícia quente aqui para você entender como você pode implementar e aplicar isso na sua vida como empreendedor. Hoje a gente vai falar sobre posicionamento estratégico, como a Karina Bach pode te dar uma aula sobre o que não fazer no seu posicionamento estratégico. E a primeira coisa que eu quero te falar é: não é só por dinheiro. Como assim, Pedro? Olha só. Primeiro contexto aqui, tá? De quem que é a Karina Bach? A Karina Bach, ela é ex-apresentadora e modelo e atriz. E em 2006, ela posou para Playboy. E aqui entra um ponto muito importante. Recentemente, ela foi num podcast e ela falou um pouquinho sobre o arrependimento dela de ter se posicionado como uma pessoa que ela não era. Começa aqui pontos muito importantes para você entender o que não fazer no seu posicionamento. Ela falou que, num determinado momento da vida dela, ela estava convivendo com muitas pessoas, e é o que eu sempre falo sobre o ambiente que você convive. A ambiência, as pessoas que você convive. Ou você vai crescer com essas pessoas, ou você vai ser arrastado para a profundidade da futilidade. E por que eu tô falando isso? Olha só, ela sempre se considerou como uma pessoa extremamente de boa com relação ao corpo dela, no quesito de não expor, não se transformar, o corpo dela ser maior do que ela. Então, ela sempre cresceu com essa consciência. Só que num determinado momento, convivendo com algumas pessoas, essas pessoas começaram a questionar muito esse padrão de comportamento dela. E começaram a falar pra ela que ela era muito careta, que ela deveria se expor muito mais. E aí, ela deixou isso entrar. E num determinado momento, ela falou: você quer saber? É isso mesmo, eu não tenho que ser assim. Eu vou mudar, eu vou ser essa pessoa mesmo, aberta a qualquer coisa. O que eu sempre fui hoje, eu não tô satisfeita com isso, eu vou mudar. Acordou e decidiu mudar. E recebeu e decidiu aceitar o convite da Playboy. E aí ela fala que um tempo depois, e não muito tempo depois, assim que foi publicado, ela já começou a se arrepender pela quantidade de convites que não tinham a ver com o estilo de vida que ela levava. Entende? Convites para sair. Ela começou a receber cantadas na rua. Ou seja, as pessoas começaram a enxergar ela como ela não era. Num determinado momento, ela só resolveu mudar e pensar diferente. E aí o mundo inteiro começa a enxergar ela como ela não é. E aí ela entra numa crise de identidade. E aí ela começa a receber propostas para fazer programas e receber, né, valores para isso. E aí ela fala: peraí, não é isso que eu quero. E aí, por que eu tô te contando isso? Porque, primeiro, a influência do seu ambiente, onde você vive, as pessoas que você convive, essas pessoas não tem jeito, não adianta você achar que você é uma pessoa que não deixa essas coisas entrar. Você vai ser uma pessoa, de certa forma, influenciável, sim. E a baita sacada aqui pra mim é o seguinte: é como eu me posiciono. Eu me posicionando hoje de uma forma, eu não posso simplesmente, acordei hoje e vou fazer isso. Eu vou aceitar isso na minha vida. Eu vou me colocar nessa posição. Sabe por quê? Porque você não sabe se num futuro próximo você vai se arrepender e isso vai trazer inúmeras marcas para sua imagem. E o ponto é o seguinte: essas marcas podem trazer um grande prejuízo para você no quesito emocional. Tá tudo bem a gente não se importar com o que os outros falam, mas o grande ponto não é se importar. O grande ponto é o quanto o que as pessoas pensam sobre você entra dentro de você. Esse é o ponto. E aí, aqui entra a grande sacada, né? Como é que a gente pode se posicionar no digital ou criar um posicionamento forte que a gente nunca vai se arrepender dele? Tem 3 perguntas aqui pra gente se posicionar
de uma maneira extremamente estratégica. Você sempre vai ouvir por aí as pessoas falando, posicionamento, tem que se posicionar. Tá, como? E o como eu quero trazer aqui para você em 3 perguntas. A primeira pergunta, seu posicionamento, ele vai te render orgulho daqui 17 anos? E aqui o grande ponto é, não se posicione copiando alguém. Ou porque você hoje você gosta de alguém, então logo você vai se posicionar como essa pessoa. Toma cuidado com isso. O seu posicionamento tem que ser de dentro para fora e não de fora para fora. Como assim, Pedro, de fora para fora? Se você parar para analisar, a gente está falando de posicionamento estratégico. Você vai se posicionar em alguma mídia social, vai posicionar o seu negócio, a sua imagem em algum desses lugares, certo? Então, esse posicionamento não tem que ser encontrado fora para se posicionar nesses lugares, mas muito pelo contrário, tem que ser encontrado de dentro para fora. Então essa é a primeira sacada. E o segundo ponto é, depois que você olhar para dentro, pensa o seguinte, você ajuda o mundo a ser um lugar melhor com esse posicionamento? E a terceira pergunta é, o seu posicionamento, ele é financeiramente sustentável a longo prazo? O seu posicionamento ele tem que estar entre a sua mente, o seu coração e, para quem acredita, o seu espírito. Você tem que alinhar esses 3 pontos. Por quê? Quais são as crenças que você tem? Quando eu falo crenças, são crenças positivas. No que você acredita que é um bem para o mundo? Se o seu negócio hoje ele não serve o mundo de alguma forma, repensa. Porque todo negócio, qualquer negócio no fundo, né? Repensa no seguinte, não de refazer o seu negócio, mas quando eu falo repensar olha para o seu negócio, aquilo que você executa no dia a dia, aquilo que você vende, de certa forma, ele ajuda o mundo de alguma forma. Ele está ajudando as pessoas, mas ele está ajudando o mundo, de alguma forma. Quando você entende isso e coloca isso para fora, ele tem ainda muito mais significado para você e para o mundo. Então, eu gosto sempre de olhar em posicionamento estratégico dessa forma. Por mais que as pessoas, na maioria das vezes, falem só sobre posicionamento e quase nunca sobre estratégico, eu gosto de alinhar esses 2 pilares sobre o que eu gosto de falar. O que os meus mentorados pensam na vida deles, o que eles querem fazer. Eu sempre trago esse ponto de qual que é a estratégia por trás do seu posicionamento. Então, responde essas 3 perguntas, coloque isso em prática no seu negócio. E sim, as pessoas à volta, a forma como elas se posicionam, mostram pra gente se a gente está num caminho certo ou se a gente está num caminho errado, ou se isso vai ser sustentável ou não a longo prazo. Espero que isso tenha feito muito sentido para você, curioso. E se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita agora. Se inscreve nesse canal para você receber as próximas pílulas que eu trago aqui diariamente, para isso impactar, expandir muito a sua visão no seu negócio, para que você tenha mais resultados através do que eu estou falando aqui. Tamo junto.